a Deus, a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Eu quero já de antemão, antes de estar realizando os agradecimentos, convidá-los para que abram as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 6, iremos ler somente o versículo 1. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 1, somente. Quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor pelo privilégio, a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui nesta casa de oração tão abençoada. O meu pedido é que Deus continue abençoando, guardando e dando muita saúde ao Senhor, pastor Manuel. Privilégio, tá bom? Poder estar com o Senhor e com todos os ministros que compõem esse corpo de Cristo aqui. Amém? Que Deus confiou a liderança ao Senhor. Privilégio, tá bom? Que Deus continue lhe guardando, abençoando toda a sua casa, a todos os ministros deste campo, que Deus continue com a poderosa mão dele sobre as vossas vidas. Rafael, meu amigo, que Deus continue guardando a você, a sua esposa, a toda a sua casa, a todos os ministros, a todos os membros desta igreja, que Deus continue derramando todas as bênçãos dos céus sobre as vossas vidas, tá bom? Fernandão, meu amigo, que Deus continue te guardando. Delfim, é muito bom ser ministrado pela sua vida, que Deus continue te conservando nessa humildade que você tem e nessa presença cheia de Deus, que Deus continue te guardando, você e sua casa, tá bom, meu amigo? Aos ministros, que Deus continue abençoando e guardando a todos. Só para ressaltar, eu sou o evangelista Tiago Góes, sou membro ali da Assembleia de Deus do Meia. Meu pastor presidente, pastor Pedro Galdino. O senhor falou do pastor Túlio Barros, e o meu pastor Pedro foi, obreiro do pastor Túlio Barros. Amém? Ele conta muitas histórias nas ministrações dele, sempre traz uma lembrança do pastor Túlio. É muito bom, uma referência, foi um legado que ficou, tá? Então, meu nome, eu trago um abraço do meu presidente lá do campo. Eu congrego na filial do nosso campo, que tem aqui no bairro de Santo Cristo. Sou oriundo dali, e o dirigente da filial é o evangelista Emerson Valença. Vocês logo vão reparar, me olhando, que eu estou com uma alegria além do habitual. É porque, por onde eu estou passando, eu estou falando isso. Deus deu uma grande vitória para minha esposa. Quem nos acompanha na rede social sabe que foi 1 ano e 2 meses a minha esposa lutando contra um câncer na garganta, nódulos na tireoide. Foi uma luta, pastor, mas Deus foi fiel demais. Semana passada ela operou, a operação foi um sucesso. Foi falado que pela retirada das tireoides, seria as duas, ou teria alteração na voz, ou ela poderia perder a voz. Ela que louva e prega, e não aconteceu alteração nenhuma na voz dela. Foi algo assim sobrenatural. O nódulo estava do tamanho de um limão, mas Deus, ele foi muito fiel. Ela já está em casa se recuperando e já vai estar de volta aí na obra. Então a alegria tá, só isso, está de ponta a ponta, porque foi um tempo de sofrimento muito grande para ela, para mim, que ela é mulher que eu mais amo nesse mundo, é mãe dos meus filhos, mas Deus, ele sabe de tudo e preparou o tempo certo. Esse Natal vai ser um dos natais mais maravilhosos em família que nós teremos. Deus é fiel. Amém, igreja? Vamos lá, vamos mergulhar. Josué, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Pastor José Maria, que Deus continue abençoando, tá bom? Isso é uma bênção. Irmãos, o tema dessa mensagem é as 7 marcas de um ministério de excelência. Guarde isso, amém? As 7 marcas de um ministério de excelência. Eu pedi a Deus uma direção, uma mensagem para ministrar aos varões aqui nessa conferência, e Deus me direcionou aqui ao livro de Josué. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um dos maiores líderes que as narrativas do Antigo Testamento nos apresentaram. Josué, ele exerceu com excelência a responsabilidade que lhe foi imputada por Deus. E por isso, grande foi o legado que esse homem deixou. Porém,
para que ele pudesse conquistar tudo isso com a direção e a capacitação de Deus, primeiro, ele teve que aceitar uma responsabilidade que não foi nada fácil. Ele simplesmente seria o substituto de um dos grandes homens que o Antigo Testamento também nos apresentou, Moisés. E para pensar, irmãos, você substituir alguém que não foi muito bom naquilo que ele foi chamado para fazer, você substituir alguém que falhou mais do que acertou, substituir alguém que não foi feliz na obra que lhe fora confiada, que deu errado, isso é algo extremamente difícil. Imagina você ter que substituir alguém com as características e todo o testemunho que Moisés trazia consigo. Imagina você substituir alguém que numa oportunidade ele teve coragem de fazer algo que na Bíblia você não vai ver outro fazer. Lá em Êxodo capítulo 33, Deus foi falar para Moisés: vou levar vocês até a promessa, mas quer saber do seguinte, Moisés, eu não vou no meio de vocês, eu vou enviar um anjo. Moisés parou, pensou, e no versículo 12, ele fala: Senhor, se eu achei graça diante de teus olhos, me faça saber os teus caminhos. Irmãos, lá em Romanos capítulo 11, ali pelo versículo 31 e 32, Paulo já dizia: e quão inescrutáveis ou insondáveis são os pensamentos ou os caminhos de Deus. Mas no segundo livro da Bíblia, eu vejo um homem com ousadia, olhando para Deus e pedindo: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, me faz saber, conhecer os teus caminhos. E ele vai além, no 15 ele diz, e faz o seguinte: o Senhor não disse que ia mandar anjo nenhum, então se a tua presença não for, daqui eu não saio. Você substituiu um homem que entendia o valor da presença de Deus. Você substituiu um homem que tinha tão ousadia. Você substituiu um homem que tinha uma intimidade com Deus diferenciada. Em Números capítulo 12, quando o homem levante dentro do arraial contra Moisés, seus irmãos, Miriam e Arão, se levantam contra ele, você não vai ver Moisés bater boca, discutir, gritar, aumentar tom de voz. Mas o texto diz que o próprio Deus, de uma forma teofônica, ele desce à terra e manda chamar Miriam e Arão para a tenda. Pastor Manuel, naquele momento, sabe o que ocorreu ali? Um gabinete com Deus. Deu ruim, pastor. Deu ruim, pastor. Gabinete com os nossos pastores, tu não fez nada, irmão. Mas o pastor Manuel fala: tem gabinete terça-feira marcado, tá, meu filho, 9 horas, tu não fez nada. Mas tu começa a rever a tua vida desde o ventre. Fala: Senhor, o que aconteceu? Tu vai, imagina com Deus, quando eles chegam lá e falam: quem são vocês para se levantarem contra o meu ungido? Com vocês eu falo por visão, sonho, mas com ele eu falo boca a boca. Irmão, você abrir a boca para falar que tem intimidade com Deus é uma coisa, mas Deus abrir a boca a teu respeito para falar que tem intimidade contigo é algo incomensurável. Porque falar, até papagaio sabe falar, se ensinar para ele. Tem intimidade com Deus, o papagaio vai saber falar. Mas Deus abrir a boca e falar: eu conheço ele, eu tenho intimidade com ele. Irmãos, ali não é que Moisés via Deus face a face. Ali não é uma figura de linguagem que apresenta para a gente um nível de intimidade que Moisés tinha com Deus. Algo igual só Jó, depois da prova, teve compôs. Aí no final do poema ele disse, Jó capítulo 42 versículo 5: eu conhecia só de te ouvir, agora os meus olhos te contemplam. Ele está falando que a prova aumentou o nível de intimidade. Afinal de contas, esse era o propósito desde o início de Deus para Jó, nível de intimidade. Olha que o nível de intimidade que Moisés tinha. É esse homem que Josué tem que substituir. Você está louco? Mas Deus sabia que Josué sentiria o peso.
Mas Deus também, Ele sabe muito bem quem Ele escolhe. Deus jamais vai escolher qualquer um para grandes obras. E eu não digo qualquer um no fato de não estar capacitado. Porque se essa pessoa já carregar em si dentro uma boa intencionalidade, Deus capacita ele. Deus me capacitou. Fui arrancado do tráfico de drogas, irmãos. 10 anos, quem diria que hoje eu seria um professor, graduado em teologia, um pregador, pastor, arrancado do buraco da criminalidade. 10 anos, Morro da Providência. Todo mundo sabe a minha história, quem eu fui. Somos testemunhos vivos lá, graças a Deus. Totalmente sem capacitação para nada. Mas quando Deus tocou no meu coração, eu falei, eu quero mudar de vida. Ele viu a intenção verdadeira que eu carreguei. Em 2009 Ele mudou minha história. Josué, capacitado. Vai ser confirmada a substituição quando Deus fala, Moisés, pega Josué, apresenta diante de todo mundo e fala que ele é o teu sucessor. Isso é feito. Passa-se um tempo, Moisés vai morrer. E agora chegou a hora de Josué assumir essa responsabilidade. Grande era a responsabilidade, mas para grandes responsabilidades, varões, também vem grandes capacitações. Josué, ele tinha marcas, e foram essas marcas que configuraram o ministério de excelência que ele exerceu. E que marcas são essas? É delas que eu quero discorrer após essa rápida introdução. Primeira marca que Josué tinha, aparece lá em Êxodo 33, no versículo 11, você que está anotando. Quando Moisés se retirava do arraial, Josué, o seu servo, permanecia no arraial. Ele permanecia, me perdoe, quando Moisés se retirava da tenda. Desculpe-me, expressão melhor. Josué, ele permanecia na tenda. Josué tinha prazer de estar na casa de Deus. Josué tinha prazer de vir e permanecer na casa do Senhor. Não era um peso, não era uma mera obrigação, não era uma atitude mecânica. Ele sabia o quão bom era poder estar na casa de Deus. Varões, aproveitem um privilégio que vocês têm de poder servir ao Senhor livremente, de poder vir à casa de Deus adorar sem nenhum empecilho. Eu não consigo entender como é que tem pessoas que arrumam desculpas para não estar na casa de Deus. Tem tempo, podem vir, mas qualquer coisa que apareça eles colocam como obstáculo. Eu não consigo entender isso. Se dá um relâmpago no céu, vai cair um dilúvio hoje, vou ficar em casa. Não, o Brasileirão está bombando. Não, hoje eu não vou não, vou ficar em casa. Tem um jogo do Mengão, vou ficar em casa. Estar na casa de Deus é um privilégio. Certa feita o salmista disse, Salmos 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei de todo o coração, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender no seu templo e contemplar a formosura do Senhor. Casa de Deus é lugar de aprendizado, casa de Deus é lugar de contemplarmos a presença do Senhor, de gerarmos uma intimidade no coletivo, juntamente com Deus, oh aleluia. Já dizia o salmista, quão bom ou suave é que os irmãos
Oh, glória. Salmo 122, o salmista dizia: alegrai-vos. Como disseram, vamos. Irmão, Salmo 122 faz parte de uma coletânea de salmos denominada de Cântico do Peregrino. Dependendo da sua tradução, pode estar Cântico dos Degraus. Salmos que eram entoados. Um grupo de salmos que era cantado toda vez que havia peregrinação para Jerusalém. Por conta da diáspora, por conta dos cativeiros, as guerras que ocorreram. Tinha judeus espalhados para tudo que é canto. Mas 3 festas que ocorriam no templo, era obrigatório que todo judeu fosse: Páscoa, Festa das Semanas e Festa das Cabanas. E eles realizavam essa travessia, gente, sem ter Uber, sem ter moto, trem, metrô, BRT, VLT, bicicleta. E muitos não tinham nem condição de ter um animal de montaria. Eles iam, via São Canela. Travessias que poderiam durar uma semana, 15 dias, 2 meses. Mas eles iam se alegrando, cantando: alegrei-vos, como me disseram, vamos à casa do Senhor. E por mais que numa caminhada extensa dificuldades possam aparecer, empecilhos vão surgir, eles entendiam que não tem dificuldade que surja no meio da caminhada que seja maior que a alegria de poder festejar na casa de Deus. E hoje nessa conferência, o aleluia, oh glória dos homens de honra da Adecim, unidos para a guerra. Deus preparou esse momento para que a gente possa festejar junto com Ele. A caminhada tem sido longa, eu sei que não tem sido fácil, dificuldades, guerras, eu sei que não é fácil, irmão. Tem hora que a dor vem, tem hora que a lágrima desce, tem hora que o desânimo tenta tomar conta dos nossos corações, mas graças a Deus que nada disso te impediu de hoje você levantar animado, botar a tua melhor roupa, lançar o teu melhor perfume, pegar a tua Bíblia e da tua casa para cá. Tu já viu louvando os hinos da harpa e no teu coração você entendia: hoje é dia de festa na casa de Deus. Cadê você que está entendendo isso? Cadê você que está entendendo isso aqui nessa noite? Deixa eu te pedir pela primeira vez, pastor. Não sou de pedir isso toda hora. É a primeira vez que me conhece, sabe? Eu peço 2, 3 vezes no máximo, para não ficar uma coisa chata. Pega na mão do teu irmão, por favor. Pega na mão dele e me ajuda a pregar. Oh glória. Começa a sacudir ele de forma educada, carinhosa, porque a intenção é que você não desloque o ombro dele, por favor. De forma carinhosa você vai sacudir ele assim, isso. Vai balançando ele. E só quem é cheio do Espírito Santo me ajuda a pregar. Olha para o teu irmão, oh glória, e diga para ele: tenha prazer em estar na casa de Deus. Tenha prazer em estar na casa de Deus. Tenha prazer em estar na casa de Deus, porque aqui é lugar de se aprender mais dele, de se encher e de se cultivar uma alegria que excede todo entendimento. Só você que crê nisso, abre a tua boca nesta tarde para adorar. Prazer está na casa de quem tem prazer está na casa de Deus. Pastor Manuel, não vem para a casa de Deus para ficar reparando na roupa que o irmão está usando. Ei, irmão, tem um mês com a mesma gravata, hein? Não, quem tem prazer em vir para a casa de Deus, não vem para a casa de Deus para ficar reparando na vida do irmãozinho. O irmãozinho que chorou o culto inteiro. Ih, chorou o culto inteiro. Ih, está em pecado. Pronto, chorar no culto agora é sinônimo de pecado, efêmero. Olha. Bendito é aquele que tem um coração quebrantado diante do Senhor. Vou repetir: bendito é aquele que tem um coração quebrantado diante do Senhor. Porque quem é quebrantado pelo Espírito, ele não tem dificuldade de chorar, mas ele sabe aonde ele deve chorar. Vou repetir: quem é quebrantado pelo Espírito, escuta isso aqui comigo, por favor. Ele não tem dificuldade de chorar, mas ele sabe onde ele deve chorar. Ele não chora em qualquer lugar, ele não chora em qualquer esquina, ele não chora para qualquer um. Ele chora aos pés do Senhor, porque lágrimas derramadas pelo coração quebrantado pelo Espírito diante do Senhor não são meras lágrimas, são sementes, oh aleluia, que são plantadas, e no tempo do Senhor essas sementes darão fruto. Que é isso, pregador? Tu é maluco? É Bíblia. Salmo 126, versículo 5, o salmista diz que nós ceiamos a boa semente com lágrimas, mas colheremos com... Boa coisa é ter coração aquebrantado diante do Senhor.
Porque todo aquele que tem o coração quebrantado, ele tem a presença. Isaías capítulo 57, versículo 15. Deus habita no alto e sublime trono, mas também habita com os contritos e aquebrantados de coração, para os avivar. Quem é quebrantado pelo Espírito de Deus, ele tem um favor de Deus sobre a sua vida. Que é isso, pregador? Salmo 51, versículo 17. Davi descobriu que um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Oh glória! Então quem diz que chorar no culto é sinônimo que a pessoa está em pecado, rapaz? Quem ama vir para a casa de Deus, pastor, não vai vir para se emprestar a ficar fazendo fofoca dos outros. Até porque Deus está abomina fofo. Uma coisa, licença, pastor, descer só até aqui. Uma coisa que Deus não gosta é do língua peçonhenta. Tiago, pastor de igreja, no capítulo 3, na sua epístola, já batia nisso, não batia? A língua que tem o poder de inflamar o curso da natureza. Uma coisa que Deus não gosta é de fofoqueiro. Pregador, tu está com problema com fofoqueiro e está botando na conta de Deus. Não, é Bíblia. Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. 7 coisas são apresentadas. 6 Deus aborrece, a 7ª sua alma abomina. Está lá no versículo 19, na parte final. Sabe o que é? Aquele que semeia contenda entre os seus irmãos. Oh glória, oh aleluia. Mas aqui na conferência dos homens de honra, unidos para a guerra, não se tem tempo para fofoca, não se tem tempo para contenda, não se tem tempo para disse-me-disse. Aqui a nossa boca é somente usada para adorar e glorificar o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Unidos para a guerra é a temática. Não dá para ir para a guerra de qualquer maneira, filhão. Então, primeira característica de um ministério de excelência, usando como base Josué, ele amava estar na casa de. Segunda característica, vai aparecer lá em Números capítulo 13, quando Moisés separa alguns espias, ao todo 12, para que eles fossem espiar a terra que Deus havia prometido. Somente 2 dos 12 tinha a característica que Deus queria que todos tivessem: visão espiritual privilegiada. Pega isso aqui. Quem eram esses 2 mesmo? Josué e o outro era quem? A visão espiritual privilegiada, ela te ensina para onde você deve olhar. Irmãos, entende uma coisa: esse negócio de só vitória é um conceito que, dependendo de como ele é recebido, ele pode ser nocivo. Porque se um neófito ouvir isso, é só vitória, e ele acredita e leva ao pé da letra, na primeira pancada que ele receber, ele vai gritar: me enganaram. A Bíblia em nenhum momento prometeu só vitória. Dificuldades vão vir, filho. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8: a todo tempo somos atributos, mas não angustie. As provas vêm sobre a vida de qualquer um, mas sobre a vida de quem ora, a prova vem, pode te atribular, mas a tribulação só te atinge por fora. A angústia nasce por dentro. Paulo diz: a todo tempo atribulados, mas não angustie. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O versículo para ali, irmão, não tem continuação. Não é isso? João 16, 33. Ele não enganou ninguém, pastor. Paulo, em Romanos 8, 18, ele disse: pois tenho por certo que as aflições do tempo presente não dão para revelar que a glória é que nós é de ser revelada. Pedro, escrevendo para a igreja de Roma, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, ali em diante: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se alguma coisa nova sobreviesse, mas alegrei-vos de serem participantes das aflições de Cristo. Paulo preso lá em Filipos, na cadeia em Roma, a gente vai para Filipos, Filipenses capítulo, para a igreja de Filipenses, capítulo 1, versículo acho que é o 20, parte B diz assim: e o nome do meu Senhor Jesus Cristo será glorificado tanto na minha vida quanto na minha morte. Versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é, pelo amor de Deus, gente. Deus não prometeu vida boa. Dificuldades vão vir, e para você poder sobressair mediante essa dificuldade, varão, você tem que ter visão. Você tem que saber para onde você deve olhar.
Irmão, esse negócio de visão é tão sério que Jesus vai ensinar isso quando ele vai ensinar a oração padrão, lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que está aí no... Quem é o Pai? Primeira pessoa da Trindade. Quem é? Quem? Deus. Ele é onipresente, sim ou não? Se ele é onipresente, está em todos os lugares, sim ou não? Mas reparou que Jesus fez questão de dar uma localidade para o Pai? Céu. Céu fica embaixo, fica em cima. Porque quem ora, ele sabe para onde ele deve olhar. Porque enquanto quem está preso às coisas de baixo valoriza aquilo que o campo da naturalidade o apresenta diariamente, quem tem olhar direcionado para o céu sabe que o sobrenatural do céu é muito maior do que os acontecimentos naturais que podem ocorrer no contexto ou em qualquer contexto que eu estiver inserido. Aleluia! Deus está dizendo para os varões aqui nessa noite: mantenha o seu olhar na direção certa. Coisa perigosa é perder a direção. Coisa perigosa, Rafael, é perder a direção. Sendo crente ou não, um dia a tempestade aparece. Vocês lembram dos discípulos que estavam no barco com Jesus? Quem lembra? Marcos capítulo 4. Por que eles vão iniciar aquela viagem? Porque Jesus libera uma palavra, não é isso? Passemos para o outro. Reparou? Quem está ali está debaixo de uma palavra de Cristo. Jesus está indo para o outro lado porque tem uma missão para fazer. Ele tem um propósito no coração dele: mudar a vida de dois jovens que estavam aprisionados em Gadara. E quem está com Cristo ali está envolvido numa obra. Então já extraímos três coisas aqui: estão debaixo da palavra, estão num propósito e estão envolvidos na obra. Mas isso não impediu de, no meio do caminho, o vento soprar. O vento sopra na vida de todo mundo, pastor. Tendo envolvimento com Cristo ou não, estando debaixo da palavra ou não. E eles no barco, com Jesus, sentiram medo e desespero. Porque é normal. Tu sendo crente ou não, uma hora o medo vem. Tu não é a pior pessoa do mundo, varão. Olha para cá. Porque você sentiu medo. A gente sabe das nossas responsabilidades. Eu tenho 5 filhos, irmão. Você está doido? Minha esposa seguiu a Bíblia à risca. O crescer e multiplicar. Eu sei do tamanho da responsabilidade. Eu não posso nem ficar doente, irmão. O negócio é sério, filho. Tem gente com que fica desesperada. Tem hora que o medo vem, alguma situação nova. Tem hora que o desespero pode vir também. Acontece, eles sentiram medo e desespero. Mas sabe o que não pode acontecer? Você perder a direção. Sentiram medo, sentiram desespero, mas mantiveram a direção. Porque se eles perdem a direção, eles se jogariam ao alto mar. Se eles se jogam em alto mar, eles morreriam. Mas sabe o que eles fizeram? Foram na direção daquele que podia fazer a diferença. Foram na direção de Cristo. Sabe o que mexe comigo, pastor? Cristo está na popa. Pedro, muitos acreditam que é Pedro que está pregando e Marcos está anotando. E Pedro fez questão de dizer, porque Pedro estava dentro do barco. Quando nós chegamos até Jesus, ele estava com a cabeça deitada numa almofada. Aí você pergunta, por que Pedro identificou a presença de uma almofada junto com Jesus? Simples. Pedro quer provar que o ambiente que Cristo está seco. Porque ninguém ficaria com a cabeça deitada numa almofada molhada. Mas para pensar, como é que o ambiente que Cristo está seco, se o versículo anterior dizia que as águas invadiam o barco? Para pensar. Parecia que eles iam afundar, pastor. Mas quando eles foram na direção de Cristo, havia paz e tranquilidade no ambiente. Então pega essa mensagem, por favor. Maior que o caos gerado pelo cenário de adversidade é a paz e a tranquilidade que a presença de Cristo pode trazer. Então, varões, haja o que houver, aconteça o que acontecer, vente o vento que soprar, não perca o teu olhar de Cristo, não perca a direção do teu Salvador, porque enquanto você estiver na direção de Cristo, não tem tempestade que te faça abandonar o barco, não tem tempestade, oh aleluia, que afunde o projeto que Deus depositou nas tuas mãos. Tem varão que crê nisso aqui, tem crente que crê nesta palavra, oh aleluia. Então vamos lá, porque o tempo já foi embora. Unidos para a guerra, a temática é muito forte.
Não é, pastor? Dá para ir para a guerra de qualquer jeito? Soldado despreparado no campo de batalha morre. Então, vamos lá. Gostar de estar na casa de Deus, está anotando aí? Segunda característica, vi. Terceira característica, vou aplicar mesmo por causa do horário, eu quero chegar até o final, tá? Olha para mim, capítulo 1 de Josué, versículo 3. Olha o que Deus fala para Josué. Josué, aonde tu pisar a planta do vosso pé, eu vos darei. Terceira característica, sabe qual é? Autoridade. Irmãos, pé, dependendo da perícope, do contexto, pé pode falar de autoridade. Que isso, pregador? Vocês lembram quando Boaz vai assumir a responsabilidade de Ruth? Ruth capítulo 4, versículo 8, 9, 10. Tinha um remidor, que a Bíblia não fala qual é o nome dele. Ele tinha um direito, ele abre mão e ele passa esse direito para Boaz. O que é feito ali na frente dos anciões? A sandália do pé descalçada e é dada para ele. Ele está dizendo, eu estou passando a autoridade que eu tenho sobre a vida de Ruth para você. Lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 9, quando Jeú é ungido como novo rei de Israel, ele sai do meio dos seus homens. Quando ele volta, o versículo 13 diz, quando ele diz que é o novo rei, aqueles homens tiram as suas vestes e depositam os pés de Jeú e começam a gritar, Jeú reina, Jeú reina, Jeú reina. Antes de Estevão ser morto, em Atos capítulo 7, versículo 58 diz que as vestes de Estevão são tiradas, e é a primeira vez que o nome de Paulo é mencionado na Bíblia, porque Paulo tinha autoridade para permitir aquela barbárie em praça pública, sem que nenhum julgamento fosse feito. Tiram as vestes de Estevão e depositam os pés de Paulo. Estão dizendo aqueles homens, vamos matar esse homem debaixo da tua autorização. Então o pé fala de autoridade, pastor. Deus está falando assim, Josué, aonde tu pisar, eu estou te dando autoridade para conquistar. Só que a autoridade da parte de Deus só vem sobre a vida de quem se posiciona. A autoridade de Deus não é para gente emocionada, é para quem se posiciona. Vou te dar só um exemplo e parto para a quarta característica. Você lembra quando Deus prometeu poder para a igreja? Quem lembra? Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que vos envia a promessa de meu. Ele falou assim, tem promessa no início. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de pó. Oh glória, tem promessa no início, tem poder no final. Pentecostal já vem como? Eita glória, né? Pentecostal já vem, a gente é alegre. Promessa no início e poder no final. Só que tem o meio termo. Qual é o meio termo? Ficar em Jerusalém. É uma ordem imperativa no grego bíblico. Então apresenta uma obrigatoriedade. Jesus não está falando, fica onde me dá na telha, fica onde tu quiser. É para ficar onde ele está mandando. Sabe o que é mais interessante? Jerusalém é o último lugar que eles queriam ficar. Por quê? Porque naquela época Jerusalém representava um cenário de vergonha, medo, incerteza, perseguição. Só que no cenário que eles não queriam ficar, que Jesus está dizendo, fica. E ali, melhor ainda, o verbo grego ali é meno. Meno fala de estado ou condição. Qual é a condição para ter revestimento de poder? Obedecer a ordem imperativa, ficar onde Cristo está mandando. E qual é o estado? Se é para ficar, não fica de qualquer jeito. Porque se é para ficar reclamando, a gente não precisa disso, pode ir com Deus. Se é para ficar, para desfalecer a fé de quem decidiu ficar, não precisamos disso, também pode ir com Deus. Se é para ficar, fica da maneira correta. Qual é a maneira correta? Atos 1,14, quem ficou, Lucas diz, perseverou em oração. Ele podia ter dito, ficaram orando, mas eles perseveraram. Por quê? Porque quem persevera vai na contramão daquilo que o cenário apresentava. Se tinha gente desistindo, também tinha gente perseverando. Se tinha gente abandonando a obra, também tinha gente abraçando a obra. Se tinha gente retrocedendo, também tinha gente avançando. Oh, aleluia! E para quem avançou, pastor,
A promessa se cumpriu, Fernandão. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, 4 e 5, que Jesus ressurreto apareceu para mais de 500. Só que no versículo 15 de Atos 1 diz que só tinha 120. Como é que funciona essa conta aí? Quem ouviu falar de poder achou que era para o dia seguinte. Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias ressurreto com seus discípulos. Porém, a promessa do revestimento só veio no dia de Pentecoste. Da Páscoa a Pentecoste, 50 dias. 50 menos 40 dá quanto? Quanto? 10 dias foram suficientes para revelar que nem todo mundo que está dentro é igual. Tem uns emocionados e tem uns posicionados. O emocionado está preso ao momento. Se o momento é bom, eu dou glória. Se o momento é ruim, eu reclamo. Se o momento é bom, eu avanço. Se o momento é ruim, eu retrocedo. Mas Deus não veio para criar momentos conosco. Ele veio para gerar um relacionamento com a marca da durabilidade. Oh, aleluia. E todo aquele que está posicionado, está enraizado e poder de Deus, oh glória, é para quem está enraizado. Quem se posiciona, Deus reveste com autoridade. Quem se posiciona, Deus reveste de poder. Quem se posiciona, oh aleluia, oh glória. Cadê a igreja que está entendendo isso aqui? Cadê você? Uma coisa que o diabo tem que respeitar no campo de batalha, querendo ou não, é a autoridade que Deus dá. Tiago, tu quer mexer com o meu emocional? Lançou esse jargão, não é jargão não, filho, é Bíblia. A autoridade que Deus nos dá, pastor, o diabo tem que respeitar ele querendo ou não. Por quê? Porque o diabo não tem medo daquilo que ele pode me dar. Porque aquilo que ele pode me dar, ele pode me comprar. Então ele não tem medo da minha oratória. Ele não tem medo de quantas graduações eu tenho ou deixo de ter, se tem muita agenda, se tem conta bancária rica, se tem um bom terno, bom carro, porque tudo isso ele pode me dar. E ele não tem medo daquilo que ele pode me dar e usar para me comprar e me corromper. Mas quando ele olha para mim e vê sobre a minha vida ou a vida de alguém, aquilo que ele olha e diz: isso eu não posso dar para ele. A autoridade de Deus, oh, aleluia. Porque a autoridade de Deus sobre a vida de um servo é sinônimo de identidade. Deus só reveste a autoridade de quem ele conhece. Não é aquele que abre a boca para dizer eu conheço ele, é aqueles que Deus abre a boca para dizer eu conheço, e esse eu revisto, esse faz da vida dele morada do meu espírito. Porque todo aquele que tem identidade tem selo, e todo aquele que é selado tem a garantia. 2 Coríntios capítulo 1 versículo 21, aleluia. O que nos confirma em Cristo é Deus, que nos ungiu e nos deu por penhor o selo do seu espírito. Penhor ali fala de garantia. Todo aquele que é selado, ele está garantido. Porém, tal garantia traz responsabilidades. Que é isso, pregador? Porque quem é selado sabe que não pode andar de qualquer maneira. Que isso está na Bíblia, tá? 2 Timóteo capítulo 2 versículo 19. Todavia este é o fundamento, qual? Que estão selados todos que Cristo conhece e se apartam da iniquidade. Quem é selado entende que aquele que te sela me faz chorar, mas se eu não fosse fazer ele chorar, que é isso? Tu é doido, pregador? Efésios capítulo 4 versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, as quais estão selados para o dia da redenção. Cadê você que crê nisso? Cadê você que crê nisso? Cadê você que pode nesta tarde abrir a tua boca para glória? Aleluia. Eu sinto ele aqui, pastor. Céu e calababadaravaçuia. Aquele que reveste, aquele que batiza com fogo, aquele que nos enche. Ele está sobre esta conferência nessa noite e ele te diz: te chamei para essa guerra, te chamei para essa guerra, te chamei. Cadê você que crê? Pegando comigo, filho?
Amar está na casa de Deus. Ó glória. Visão espiritual. Autoridade. Quarta coisa. Josué capítulo 1, versículo 8. Olha a ordem que Deus dá. Não se aparte da tua boca o livro desta, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente se conduzir. Oh glória, que coisa maravilhosa, ó. Olha a quarta marca, pastor José, meu mestre. Palavra. Vou usar assim. Deixa eu usar um tempo nos dias de hoje. Josué não usava a Bíblia como enfeite. Oi? A Bíblia não era para compor o terno dele bonito, né, pastor? Hoje eu estou com um terno azul. Estou com um terno da cor do senhor, pastor. Reparou? Estamos combinando. Vou pegar minha Bíblia azul hoje. Ó. Josué não usava a Bíblia para ficar aberta no Salmo 23. Eu sei que aqui ninguém faz isso, tá? Mas você sabe que alguém faz. Ficar lá. Quando eu era líder do culto lá, a primeira coisa que eu olhava, todo mundo sabia. Que eu já chegava olhando. Se eu visse Bíblia aberta, Salmo 91, Salmo 91, isso é o que? Mandinga? É pé de coelho? O que é isso aí? É trevo de 7 folhas, 10 folhas? Hã? Me explica. Eu já sabia que não lia a Bíblia, filho. Eu já pegava no pé. Palavra para ser lida e vivida. Tudo que ele não quer é que você não encoste na Bíblia. Por isso que é comum, quem diz, quando eu vou ler a Bíblia eu durmo. É sonífero agora, né? Bota um garrafão de café bem forte do teu lado. Vê se você vai dormir. Mas bem forte mesmo, bota com 5 colheres, extra forte. Vai estudar a madrugada inteira, filho. Para com isso. Crente sem palavra não vai a lugar nenhum. Tudo que o inimigo não quer é que você leia a Bíblia. Não, ele não quer. Porque a palavra te livra do pecado. Salmo 119, versículo 11, não é isso? Escondi a tua palavra no meu coração. Como é que eu vou esconder aquilo que eu não conheço? Para não pecar contra ti. Tiago, eu tenho dificuldade. Irmão, escola dominical é de graça. Todo domingo, só paga a revista. Não dá para fazer um seminário? Amém, eu sei que é difícil. Só eu sei como eu sofri para custear meus estudos. Eu queria, tive que abdicar de muita coisa. Mas se você não tem condição, não tem problema. É EBD de graça, né, pastor? De graça, paga a revista. E se não puder pagar a revista e for sincero, a igreja paga. Com sinceridade, não pode ser. É muquirana. Com sinceridade, não tem. Por um momento difícil, amém. A tua revista é nossa. Então falar para mim que não entende a palavra, irmão, nos dias de hoje, com tanto acesso que se tem, tudo que o diabo não quer que você leia, porque ele sabe que quem não lê, bate cabeça, porque a palavra é luz para o caminho. Não tem um salmo que diz isso? Salmo 119, versículo que é 105. É isso? Meu mestre, agora que eu vi o senhor aí, meu mestre. Ô, pastor Marcelo, meu Deus, meu mestre. Deus continue te abençoando, meu pastor. Tudo que o inimigo não quer que você leia, porque a palavra traz avivamento genuíno. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ouvi a tua. Quando ele ouve a palavra e teme, a expressão hebraica traz o sentido de conservar, guardar, valorizar. Ele tem autoridade para dizer avivar. Tudo que o inimigo não quer que você leia a palavra, porque quem lê a palavra não tem preocupação. Quem não lê a palavra não tem preocupação em andar limpo. Porque João capítulo 17, versículo 17 diz: santificai-vos na verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Quem não lê a palavra está preso e pensa que está solto. Quando nasce João 8,32, João está ali, Jesus está pregando para líderes que estavam dizendo: nunca fomos servos de ninguém. Estamos falando de um povo que foi prisioneiro dos egípcios, dos assírios, da Babilônia, e estavam naquele momento sob o jugo de Roma, e estavam dizendo: somos livres. Pior coisa é estar preso pensando que está livre. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra, a palavra que dá sustentação. Lembra que eu disse que o dia mau vem para todo mundo? Lembra como é que Jesus terminou o sermão do monte?
Lembra? Mateus capítulo 7, 4 ilustrações são dadas. A última, a partir do versículo 23. Os 2 alicerces. Tem aquele que ouve e faz, e tem aquele que ouve e não faz. O problema nunca foi a falta de palavra, foi a falta de prática. Porque os 2 ouviram, mas só um praticou. Construiu a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouviu e não fez, preguiçoso. Construiu a casa sobre a areia. Construir a casa sobre a roda dá trabalho. Tem que cavar terreno, tem que buscar pedra que serviço para iniciar a estruturação da casa. E para quem não quer ter trabalho, viver de aparência tá bom. As tuas casas pareciam iguais. O cenário, na mini parábola de Jesus, era o mesmo. As casas tinham aparência, mas uma só tinha aparência, não tinha sustentação. Mas quando o dia mau vem, o dia mau revela muita coisa. Quando o vento sopra, a verdadeira estrutura vai ser revelada. Desceu a chuva, soprou o vento, desceu o rio. As 2 casas foram afligidas, mas a que vivia de aparência, Jesus disse: grande foi a sua queda, porque tinha aparência, ninguém pensou que ia cair, mas a que estava estruturada até balançou, mas permaneceu de pé. Cadê você que tem fé para levantar a mão e receber isso aqui? O dia mau pode vir, e pode vir de qualquer lugar. Olha a pedagogia, levanta a mão. Olha a pedagogia de Cristo. Veio chuva, soprou vento, desceu rio, a casa permaneceu de pé. É Jesus dizendo: a chuva vem pelo alto, o vento sopra pelo lado, o rio desce por baixo, mas a casa permaneceu de pé. Porque quem está guardado na palavra, pode vir ataque do alto, pode vir ataque pelo lado, pode vir ataque por baixo, mas quem está guardado na palavra está debaixo da profecia de Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra a tua vida. Cadê o varão? Cadê você que está entendendo isso? Cadê você que crê nesta palavra? Cadê você que pode rasgar a tua alma nessa tarde? Abre a tua boca para adorar, para adorar. Toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Você crê nisso? Palavra. Em Josué 3,5 aparece a 5ª marca: santificação. Ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deus está dando um dia para se santificar. Olha para mim, Deus está dando quanto tempo? Tem gente que já teve 1 mês, tem gente que já teve 6 meses, tem gente que já teve 1 ano, tem gente que já teve 5 anos. Eles tentando um dia. Amanhã se santificar. Eu não venho aqui pregar padrão super santidade. Não. E nem doutrina, porque isso é papel do nosso mestre, nosso pastor. É só um conselho. Ter vida santificada não me isenta de errar, porque ainda tem natureza pecaminosa. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Mas quem busca ter vida santificada não aceita viver no erro, porque errar é uma coisa, viver no erro é outra. Pecar é uma coisa, viver pecando é outra. Acidentes no meio do caminho podem ocorrer? Podem. Eu posso me ferir, pastor? Posso. Mas entre se ferir e gostar de ver ferido, há uma diferença. Porque quem busca se santificar sabe que se eu tropeçar no meio do caminho, eu tenho cura em Cristo. A diferença está aí. Quem busca ter vida santificada jamais vai aceitar na sua vida aquilo que te separa de quem te santifica. E santificação, filhão, não é uma mera escolha, não é uma mera opção. Santificação para quem quer ir morar no céu não é opção, é obrigação. Hebreus 12, 14. Seguir a paz. Qual? 2, 3, 10, não verá? Seguir ali no grego bíblico é um imperativo. Imperativo grego apresenta uma obrigatoriedade. Seguir é obrigação. Seguir a paz. Qual?
sem a qual ninguém verá. Irmão, santificação é algo tremendo, né, pastor? Porque ela tem duas ações interessantes. Duas ações. Ela pode ser até a santificação imputada e aceitada. Qual é a imputada? Na cruz Cristo. A gente sistematiza, né, pastor? Mas é algo simultâneo. Regeneração, justificação, remissão, santificação. É algo simultâneo. Sistematizamos para poder entender. Mas na hora que tu aceita Cristo, sabe por que eu prego isso com tanta autoridade? É porque eu sei o que eu fiz no passado, eu sei quem eu fui. Pastor Zé Maria tem a congregação na Providência, os membros dele, quando eu vou pregar lá, todos, boa providência, né, pastor? Todos conhecem, pastor Manuel, meu testemunho. Quando eu vou pregar lá, sabem quem eu fui. No passado eu fui alguém muito ruim. Eu tinha um apelido lá no morro. Eu era endemoniado, irmão. Eu gostava daquela vida maldita, eu gostava. A pior coisa é quando tu gosta. Eu não me via fora daquilo ali. Eu nasci em berço evangélico. Mamãe chorou muito. Aos 16 anos me afastei, fui para o tráfico e fiquei 10 anos. Eu era completamente endemoniado. Mas em 2009, quando Cristo me achou, pastor, Ele me limpou todinho, pastor. Era para me mofar na prisão, mas Jesus falou, tem algo para você. Era para mofar, eu merecia. Era o que eu merecia, mofar na prisão. Mas Cristo falou, eu tenho algo para você. Eu tenho uma vida espiritual, eu tenho uma família e tenho um ministério. Deus me limpou por completo. Isso é resultado da obra salvífica de Cristo na cruz. Mas Ele me limpa, pastor. E eu não fico isento de errar, eu não crio asa de querubim, auréola de anjo e anjo de auréola. A todo tempo, pastor, o pecado vem para me seduzir. Oh, glória. Aí entra a santificação aceitada. Deus faz a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha. Entender que a todo tempo eu tenho que me limpar. Numa dessas guerras internas, certa feita, Paulo gritou e verbalizou. Romanos capítulo 7, versículo 19. E o bem que eu quero fazer e o mal. Aí ele grita no 20, só está fazendo o que eu não quero, já não faço eu. Mas o pecado que habita, no 24 ele grita, desespero, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porém, logo em seguida ele entra com uma resposta em Romanos 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Espera aí, vou melhorar a tua glória. Se não tem condenação, não tem culpa, sim ou não? Sim ou não? Mas como não tem culpa, se no versículo 19 de Romanos 7 ele está dizendo que tem um pecado? Pô, tão nonamente. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, meu filho, uma coisa é ter a natureza pecaminosa, outra coisa é tu viver inclinado para ela. Porque quem está em Cristo não vive uma vida inclinado para a carne. Não dá para entrar no campo de batalha, olha o termo, unidos para a guerra, com uma vida inclinada para as coisas da carne. Você vai ser presa fácil para o teu adversário. Mas se você for para a guerra, eu vou repetir, se tu for para a guerra completamente dependente do Espírito, cheio do Espírito de Deus, inclinado para a vontade de Deus, eu estou para ver o adversário te parar, eu estou para ver o adversário te derrubar, eu estou para ver o adversário se assustar, porque maior que o medo da intensidade do campo de batalha é a dependência que eu tenho do Espírito Santo. Cadê você que crê nisso? Eu acabo. Temos que ouvir nosso pastor. Quem tem vida santificada valoriza o Espírito Santo na sua vida. Passamos. Penúltima marca. Aliança. Deus dá uma ordem para Josué: circuncida todo mundo, porque não dá para ir para a guerra de qualquer maneira. Circuncisão. Berit Milá fala de aliança do corte, maneiro, uma coisa bem
grosseira, porque não tem tempo para pormenorizar detalhes, mas significância básica: retirada do excesso. No Novo Testamento, Paulo ensina em Colossenses 2, em Romanos também. Ele fala que agora a circuncisão é onde, pastor? É interna. Ó, mas o sentido continua o mesmo: retirar o excesso. Porque ou você está cheio do eu, ou está cheio de Deus. Vou repetir: ou tu está cheio de eu faço, eu posso, eu sei, eu sou o cara, eu sei muito, eu controlo tudo. Ou você diz: Senhor, tu estás no controle de todas as coisas. Isso aqui é tremendo, porque isso aqui é evangelho. Lembra de Mateus 16:24? Se alguém quiser vir após, não é adiante, não é Jesus que vai para onde eu quero, é eu que sou direcionado para onde Jesus está me levando. Para isso tem que acontecer o quê? Negue-se a si. Quem tem aliança sabe que o eu, pastor, o meu eu, está enterrado. Paulo diz o que em Gálatas 2:20? E eu já estou crucificado. E a vida que eu vivo? Grita para quem quiser ouvir, varão. E a vida que eu vivo, não vivo mais. Agora grita com vontade: mas Cristo! Fala: mas Cristo vive em mim. Aliança. E quem tem aliança não tem brecha. Só pode se ter brecha se a minha vontade prevalecer. Porque se a vontade de Deus prevalece, não tem brecha. Porque a vontade de Deus é me salvar. E na vontade de Deus não tem brecha. Que é isso, pregador? A vontade de Deus é me salvar? É. João capítulo 6, versículo 40. E essa é a vontade de meu Pai: que todo aquele que me ouve e crê em mim seja salvo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 em diante. E a vontade de meu Pai é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Aleluia. Que Jesus quer salvar a todos. Oh, glória, coisa boa é viver a vontade de Deus. Então, se você vai para um campo de batalha vivendo a vontade de Deus, tendo aliança, oh glória, dificilmente ou quase impossível você ser presa do inimigo. Amém? Então valorize a aliança. Amém? Tira o excesso do teu eu. Não é o que você quer, é o que Deus está mandando, varão. Amém? Vou repetir, varão. Isso aqui é o tema que vocês botaram. E só estou começando, só estou dando uma pincelada. Eu estou sendo suave. Pastor vai. Irmão. Estou sendo bem suave. Não é o que você quer. Não é o que você decidiu. É o que Deus está falando para você fazer. O aleluia sumiu. Oh, glória. Dá glória pelo menos para dizer que não é contigo. Amém. Amém. E aqui eu fecho a última característica. Falei que não ia aplicar muito. A última. Vamos lá, vamos só relembrar aqui. Você que está anotando no teu caderninho. As 7 marcas de um ministério de excelência. Amar estar na casa de Deus. Pegou? Visão espiritual privilegiada. Pegou? Autoridade. Pegou? Palavra. Pegou? Vida santificada. Aliança. E a última, obediência. Porque a gente chega no versículo que eu li. Quando eles chegam diante da muralha, pastor Marcelo, meu mestre, estava fechada a porta. Aí o texto diz que ninguém entrava e ninguém saía. Eu tenho autorização, pastor, para botar a igreja de pé? Autorização pastoral, gente, por favor, se coloque de pé. Só está começando, varão. Mestre, só estou preparando. Só vim. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Obediência. Josué tem todas essas marcas, pastor. Pastor, Deus falando que é comigo. Com autoridade. Eu ia ver aquela muralha, eu ia dar um pulo. Coisa boa é quando Deus fala: pô, o senhor tem uma longa jornada. O senhor sabe muito bem, muito melhor do que eu. Sou apenas um garoto. Quando Deus fala: sou contigo, você fica, né? Fala, meu pastor. Não tem nada que te pare. Só vai mar. Da onde ele mandar o senhor desbravar, o senhor está indo. Aí lá na ilha, não sei de onde, abre uma congregação, vai. Você nem sabe onde é. Manda mapear, constrói uma estratégia e vai. Não vai? Porque Deus falou que é com o senhor. Pode ser na ilha mais remota do mundo. Pode ser aquela tribo que ninguém chegou lá. Igual o pastor Pedro, ele vai lá nas tribos remotas lá da Paraíba. Mas ele é um desbravador, com 80 anos. A gente fica aí, pastor, ele fica aí com aquele joelhinho dele. Ele vai lá, ele é um exemplo. Sabe que ele ensina a gente? Eu tenho vergonha de um dia chegar pro meu pastor e falar: estou cansado. Não tem coragem. Não tem como. Porque o exemplo de vida dele me estimula. Como é que eu vou chegar para ele? Pastor, estou cansado, não dá não. Acho que Deus me fulminaria na hora.
Mas enfim. Mas Deus fala: Josué, segura aí, porque eu quero extrair de você outra qualidade. Não é você que vai à frente dessa guerra, não. Bota os levitas, pega a arca, bota à frente e fala o seguinte: dá as voltinhas em torno da arca, em torno da muralha. É coisa de maluco, irmão. Pastor, é coisa de doido. Quem está olhando lá de cima está dizendo: ih, ficou maluco. É quando Deus te bota no mistério só tu e Deus, de oração, né? Vai lá para a igreja, abre a igreja 3 horas da manhã, vai orar 1 hora, depois tu volta para casa. Aí quem vê isso é esse pastor maluco, 3 horas da manhã entrando na igreja essa hora, sozinho, para orar, depois fecha e vai embora. E ele fala assim: faz isso o ano inteiro, porque eu tenho um negócio para te dar. E aí? Só entende tu e Deus. Quem te olha fala: pastor ficou maluco. Porque é tu e Deus. Dá voltinha na arca, tendo um inimigo lá em cima, olhando e rindo. Lá, ficaram doidos. Aí Deus é tremendo, né? Porque é 7 voltas. Mas na 7ª Deus falou: sou Deus, eu amo dificultar. Quero ver se tu obedece mesmo. Na última volta não vai ser uma voltinha não, tá? Você vai dar 7. É quando tu pensa que vai, Deus fala: opa, ainda não. Venta pra cá. Aí tu escolhe: ou tu obedece, ou tu faz do teu jeito. Sabe qual é o meu Deus? Deus, ele pode me dar vitória de mão beijada, mas se ele me der muito fácil, dificilmente eu vou valorizar da maneira certa. Então o que ele faz? Primeiro eu vou te ensinar a obedecer. Para tu aprender a obedecer, tu vai ter que seguir a estratégia. Porque se você não seguir a estratégia, você não vai chegar na vitória que eu tenho para te dar. Não é verdade? Para derrubar gigante, Davi teve que passar pelo ribeiro para escolher pedra. Para Gideão poder ter vitória, ele teve que separar. Tudo estratégia, né, pastor? Ele teve que separar o exército. Amém? Estratégia só funciona sobre a vida de quem obedece. Quer ter vitória? Obedeça. Porque a obediência te coloca em lugares que você não pode chegar. A porta estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Irmãos, tem bons comentários bíblicos que extraem e dizem que descobertas geográficas dizem que a muralha possivelmente, sempre que informações vêm assim te colocam possível, ela caiu de dentro para fora. Há essa possibilidade, eu creio nisso, que a muralha caiu de dentro para fora. Subentende que alguém lá de dentro empurrou para fora. Oh, aleluia. Quem foi? Quem foi? Se estava fechado, eles não podiam entrar. Não entrou ninguém para poder empurrar de dentro para fora, que eles morreriam. Quem foi? Pastor, o próprio Deus, creio eu, com a destra dele empurrou a muralha que caiu. Sabe o que eu estou pregando para alguém aqui? As marcas que hoje eu especifiquei aqui vão fazer Deus acessar lugares que você não pode ir, para preparar o caminho para você poder chegar. Eu estou pregando para pessoas aqui hoje que tem cenários que são conflituosos e você não tem acesso. É batalha, é guerra, é filho problemático, é família desestruturada, é enfermidade. Pastor, o câncer chegou lá em casa na vida da minha esposa. A gente fez o que podia, mas tinha coisa que a gente não podia fazer, pastor. E não tem nada que dói mais em tu ver quem tu mais ama sofrer, pastor. Foi terrível, mas eu não podia. Não tinha lugares onde eu poderia acessar mais. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. O que poderia pagar, eu paguei. Com quem eu poderia falar, eu falei. Mas depois falei: Senhor, só tenho tu, Pai. Pastor, ele preparou tudo. O que eu não consegui resolver em 1 ano, ele resolveu em menos de 1 semana. Oh, aleluia. A minha esposa está, oh, aleluia, operada devidamente em casa. A muralha caiu. Não vai ser diferente com você. Eu não sei qual é a tua muralha de Jericó. Eu não sei qual é a guerra que tu está vivendo. Mas se tu obedecer, for fiel, tiver aliança, não tem muralha que permaneça de pé. Tem você que crê nisso? Pega na tua mão no teu irmão pela última vez, segunda vez que eu peço isso. Pega na mão dele, porque eu vou liberar uma palavra profética para você aqui. É uma palavra profética diretamente da Bíblia. Pega na mão dele, vai sacudindo, vai. E só quem é cheio do Espírito de Deus olha para o teu irmão e diz: se
tu obedecer, fala para ele, se tu obedecer, não tem muralha do inimigo que permaneça de pé. Cadê você que crê nisso? Abre a tua boca para adorar. Céu e calababadaravasaio. Adora, 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 adora. Não tem muralha que fique de pé. Não tem muralha que fique de pé. Não tem muralha, vai cair essa muralha. Vai cair a muralha da droga. Vai cair a muralha dessa família desestruturada. Vai cair essa muralha do abatimento espiritual. Vai cair a muralha da enfermidade. Vai cair a muralha do desânimo. Cadê você que crê nesta palavra? Senhor, eis aqui a tua igreja. Continua guardando esses varões. Continua abençoando, sustentando, revestindo. Continua enchendo mais e mais da tua presença. Senhor, somos completamente dependentes do teu Espírito. E essa conferência só está começando. Queremos ser alimentados, cheios, batizados, revestidos pelo teu Espírito, Senhor. Não merecemos nada, é tudo pela tua graça. Não merecemos nada, é tudo pela tua misericórdia. Não merecemos nada, é tudo pelo teu cuidado, a tua destra, o teu amor, que está sobre a vida de cada varão que está aqui, que está sobre a Assembleia de Deus, Cidade Nova, sobre a vida do pastor Manuel, sobre a vida dos ministros dessa igreja. Continua derramando, continua enchendo, unidos para a guerra. Não vai ficar ninguém para trás. Adora, 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 adora. Senhor, assim nós te clamamos em nome de Jesus, crendo que ao seu tempo a vitória há de vir e o teu nome permanecerá sendo glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. E toda igreja em alto e bom som diz: a glória.